Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. E Claro, navegue no 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. Claro. Deixe o sol entrar. Muito boa noite, está no ar o Virando o Jogo desta quinta-feira, hoje dia 9 de julho de 2020, o Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET e no mundo no nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital e no nosso youtube.com/RDCTV Digital. Você pode participar também vendo a nossa programação pelo site no rdctv.com.br. O nosso Instagram, os bastidores e, claro, também as informações do dia a dia da nossa programação. No Twitter, a instantaneidade das notícias e, claro, também o dia a dia da RDC TV. O Virando o Jogo desta quinta-feira, que tem a honra de receber, e nós estamos também fazendo o trabalho meio a meio, meio aqui, meio fora, aqui no estúdio, Ângelo Afonso, nosso colega, comunicador lá da Rádio Grenal, narrador. Tudo bem, Ângelo Afonso? Boa noite. Tudo bem, Diogo. Boa noite. Um abraço a você, a todos os espectadores. Sempre um prazer participar aqui do Virando o Jogo da RDC TV. O Ângelo está aqui no estúdio e fora do estúdio, em casa, está conosco também o nosso colega, companheiro Otávio Hoffmann, que também há muito tempo eu já não converso, mas é uma honra também te receber aqui, Otávio, mais uma vez. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Diogo. Tudo bem? Faz uma cara que eu não apareço também, mas em função da Covid, aí eu tô mais por casa, acabei tirando férias também. Então, isso me afastou um pouco dos debates de futebol, mas estamos aí de volta, é uma satisfação participar aí com você. Eu acho que ele vai voltar a trabalhar, hein, meu caro Ângelo Afonso? Não sei o que te parece. A notícia do dia, a grande novidade, hein? Gauchão com data marcada para ter o seu retorno, dia 23 de julho. Eu tô surpreso, viu, Diogo Rossi e Otávio, espectadores, não esperava, já que teríamos ainda mais de certa forma em cima da hora, porque hoje, dia 9, e aí já daqui 4 dias a liberação para os treinos coletivos, e a gente pode dizer o seguinte, por exemplo, voltando dia 23, aí a federação vai desmembrar a tabela, certamente, de acordo com também o interesse para as transmissões dos jogos e por TV. Ainda mais importante a transmissão em imagem, com a impossibilidade dos torcedores estarem nos estádios, nas arquibancadas, mas a gente com certeza vai ter em 12 dias algum grande clássico do futebol aqui do Rio Grande do Sul, em 14 dias, Tava fazendo as contas aqui. Em 14 dias, algum grande clássico do futebol do Rio Grande do Sul. Quem sabe o Grenal, dia 23. Mas tem Brapel, tem o clássico do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo e Aimoré, e tem o Caju também nessa quarta rodada do Campeonato Gaúcho, que vai ser a rodada da retomada. A distância te surpreende, essa volta do futebol com data marcada, Otávio, ou nem tanto? Eu acho que o Brasileirão é quem impôs a data no início dos estaduais, Quando a CBF avisou que em agosto não teria como continuar os estaduais, uma coisa nesse sentido, a pressão foi muito forte. E aí a gente vai ver que todos os estaduais vão acabar começando, eu acho que está dentro daquela prévia de data que tinha as reuniões entre a Federação Gaúcha e o governador Eduardo Leite. Então até não surpreende muito. Agora vai ter uma série de restrições, A gente já deu uma olhada no protocolo que foi feito pela federação entregue ao governador, e a gente vai ter uma limitação muito grande de profissionais, inclusive nós da imprensa, Que no gauchão ficaremos impossibilitados de entrar no estádio. Pois é, essa é uma mudança que parece que não vai acontecer, Realmente nós não teremos público, já era líquido e certo, mas também não teremos os membros da imprensa de rádio e também os de jornal, eles estão no protocolo, Otávio? Os canetinhas, como a gente diz, Não, nenhum profissional de imprensa, exceto o repórter da detentora de direitos, que é a RBS, vai poder entrar no estádio. Então, dessa forma, o acordo que
é de a RBS transmitir todos os jogos, para que a imprensa possam fazer a cobertura mesmo de casa. O que vai acontecer é que alguns podem ser transmitidos pelo Globoesporte.com, mas todos os jogos vão ser transmitidos justamente para que os profissionais possam trabalhar mesmo de casa ou da rádio, enfim, fazer o jogo por tudo sem problemas. Isso entristece um pouco, mas pelo menos é uma forma de futebol voltar, né, Ângelo? Se é o que tem, se é a única alternativa, fazer o quê, né? Importante para os clubes, principalmente, para a própria Federação Gaúcha de Futebol, é ter a volta do futebol. E aí, nesse momento, a gente fala muito mais do futebol como negócio, né? Dos empregos que ele gera, do dinheiro que movimenta, inclusive com patrocinadores, do que do futebol como lazer, né? O futebol para o povo, o futebol como entretenimento. Tanto é que o torcedor está ficando de fora desse momento, e isso não é exclusividade do Rio Grande do Sul ou mesmo do Brasil. A gente já viu a Europa tomar a iniciativa entre os principais países do mundo relacionados ao futebol, retomando seus campeonatos também com portões fechados. Se é o que tem, fazer o quê, né? A gente vai notar ainda muita diferença de protocolo. No Rio de Janeiro, por exemplo, mais profissionais de imprensa podem participar dos jogos, desde que testados. Eles apresentam testes recentes, né, evidentemente testando negativo para a Covid-19. O repórter que fica atrás do gol, atrás da placa de publicidade na linha de fundo, ainda faz o mesmo teste dos demais funcionários que ficam no entorno do campo de jogo, mas cada estado tendo a liberdade, né, para seguir o seu protocolo e assim termos a retomada do futebol aqui no Brasil. E eu posso ver aqui na tela já também o nosso grande convidado na noite. Claro que o Ângelo e o Otávio são grandes convidados, mas é uma honra para a gente aqui estar recebendo no Virando o Jogo um zagueiro campeão do mundo, com história maravilhosa no futebol, o grande ex-zagueiro Lúcio. Tudo bem, Lúcio? Obrigado por estar conosco hoje aqui no Virando o Jogo. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite, prazer é meu, e é sempre bom a gente estar falando sobre futebol e nesse momento principalmente, né? Mas graças a Deus tá tudo bem, a gente está se cuidando bem aí, mantendo sempre, né, os protocolos com disciplina para não ocorrer o pior. Pois é, né, Lúcio? É surpreendente essa situação que nós estamos vivendo, né? Uma situação atípica, né? Claro, você, eu acredito, nunca passou por uma situação como essa quando jogador, mas acredito que vendo os seus ex-colegas ou até, né, os jogadores que ainda estão atuando, te espanta essa situação toda que estamos vivendo? Com certeza, né? Todos nós, isso é uma situação nova, né? E sem dúvida complicada, né? A gente tem que analisar bem todos os lados, porque eu acho que a nossa geração, a nossa geração nunca passou por isso. Olhando pelo lado do futebol, é triste, né? Porque não pensando somente nos jogadores em si, mas tudo que envolve o futebol, né? Principalmente os torcedores, né? Nesse momento, né? Então, que o futebol sempre foi um refúgio, né? Isso eu estou falando aqui porque a gente está falando sobre o futebol, mas eu poderia estender para todos os esportes, né? A torcida sempre teve nos esportes alegria, diversão, a descontração, e nesse momento passa por um momento drástico, né? Onde empregos, diversão, alegria, tudo isso está se perdendo por conta dessa pandemia, né? Então eu diria que é um momento difícil, um momento ruim, triste, né? De se ver. A gente tem que ter forças para superar esse momento. A gente fica feliz quando se inicia, né, a discussão sobre uma nova vacina, sobre o surgimento de uma vacina. Então isso nos traz motivação. Eu espero que isso aconteça para a gente poder voltar ao normal, senão vai ser muito difícil, né, a gente ter de novo aqueles estádios lotados, aqueles eventos onde a torcida, né, podem ir, até nos outros esportes também. Então, acho que, se Deus quiser aí, é ter fé para que nós possamos, né,
as pessoas competentes possam, né, ser abençoadas aí para descobrir logo a vacina contra o coronavírus, para que a gente possa retomar, né, e reviver os momentos tanto dentro do futebol, do esporte, do entretenimento, onde a gente tinha esse contato mais próximo, né? Então isso é uma situação difícil, onde a gente vai ter que ter muita paciência e fé para superar isso aí. Lúcio, um abraço. Primeiro eu vou contar um segredo aqui, Diogo Rossi, dos bastidores, viu? Porque Diogo Rossi e eu, como zagueiros, projetos de zagueiros nas peladas, emocionados aqui, já tiramos selfie com o Lúcio grandão no telão de fundo aqui no tablet, ainda mais com essa camisa amarelinha aí no fundo, é para emocionar a gente, né? E lembrando de 2002. Legal, Pô, então, muito bom ter o Lúcio. lembrança, Muito bom ter o Lúcio no programa e quero saber, Lúcio, porque você tem uma carreira muito interessante, que serve de exemplo para muita gente. Eu diria que passou por tudo, por todas as experiências que um jogador de futebol pode passar, né? Começou lá no Distrito Federal, no Guará, veio para o Inter, foi para a Europa, ganhou tudo, seleção, ganhou Copa e depois também na reta final da carreira voltou a jogar no Distrito Federal, jogou de novo competições menores, menos competitivas talvez, como a Série D. Então, Lúcio, para quem é mais importante a volta do futebol e com toda a sua experiência, o que dá para cobrar e esperar dos jogadores e dos profissionais do futebol depois de aproximadamente 4 meses de paralisação, especialmente nessa arrancada e que deve ter muitos jogos em pouco tempo para tentar recuperar esse tempo de parada? Eu tive muitas experiências, graças a Deus a minha carreira foi muito feliz, foi mais do que eu imaginava quando iniciei. Voltei a jogar aqui em Brasília, que é a minha cidade. Joguei por amor, porque gosto de jogar futebol, gosto de estar no campo, por mais que seja hoje como ex-jogador, mesmo que seja brincando nas peladas, mas gosto de jogar a minha bola. Acho que futebol para mim foi tudo, formou a minha vida, minha família, meus familiares, meus parentes, ajudou a conhecer o mundo, a conquistar títulos que estão marcados na história. Então, o futebol para mim está na veia, né? Mas eu acho que os profissionais de futebol, a disciplina, eu acho que a disciplina é o que pode ser cobrado. A parte técnica, tática, a parte de entrosamento, né? Falando de clubes, falando de time, é mais difícil, porque você passa um longo período afastado do campo de futebol, afastado dos treinamentos, das orientações, né, dos treinadores. Mas eu acho que a parte física, você mantendo uma disciplina, você tendo um comprometimento maior, eu acho que isso dá para reverter. O mais difícil vai ser mesmo a parte técnica, tática, que vai ser mais difícil de se adaptar, né? Vai levar um tempo maior para voltar à normalidade, né? No início desses jogos, com certeza, as equipes vão sofrer um pouco mais, mas no decorrer dos jogos e dos treinos, voltando, né, a rotina de treino e de jogo, eu acho que certamente as equipes vão voltar a ter o mesmo desempenho de antes. Otávio, por favor, uma pergunta para o nosso campeão do mundo aí. Antes de eu fazer só a minha pergunta, só queria fazer uma observação, né? A gente tem, nessa onda de lá, transmitindo tenta confundir aqui com alguns livros, umas medalhas, enfim, mas acho que a gente não viu até nenhum tão pesado quanto o Lúcio nos apresenta, né? A camiseta da seleção brasileira e da Inter de Milão. 2 títulos mundiais que ele teve, enfim, mas é uma satisfação estar falando com esse grande zagueiro da história do futebol brasileiro aí. E, Lúcio, quando você encerrou a carreira, você falou inclusive em fazer cursos e parar de futebol a treinador. E eu queria ver a postura dos clubes brasileiros, dos gestores dos clubes brasileiros. Postura você acha que eles deveriam tomar, porque ao mesmo tempo que a gente tem a necessidade
necessidade de os clubes voltarem a jogar e da crise financeira, que são ativos, ao mesmo tempo tem a doença. Como é que você avalia essa postura e se você acha correta, qual postura os clubes deveriam tomar nesse momento? Um pouquinho o finalzinho aí da pergunta, sobre a postura dos treinadores, sobre... A postura dos treinadores dos clubes durante a pandemia, porque alguns querem jogar, querem voltar a jogar, enquanto outros se posicionaram para voltar a jogar nesse momento. Eu acho que a postura é, primeiramente, não só dos clubes, né, e dos treinadores. Eu acho que a postura, primeiramente, é segurança total. Eu acho que nesse momento a gente tem que preservar vidas, né? Não só pensar nos atletas, nos clubes. A gente sabe que vai ter uma perda muito grande financeiramente, né? A gente sabe que isso vai abalar, mas isso vem acontecendo também em outros setores, né? Então a gente sabe que a pandemia causou tudo isso. Mas eu acho que a postura tem que ser séria, né? Tem que ser séria e comprometida, né? Eu acho que o maior exemplo que a gente teve aí foi a Alemanha, né? Onde os clubes se colocaram à disposição para concentrar jogadores. Teve clubes que ficou concentrado até por 5, 7 dias, para ter a certeza de que nenhum dos jogadores estariam contaminados. Passar por todos os protocolos, fazer os exames. Eu acho que isso é o que os clubes têm que pensar em primeiro lugar. Eu acho que no Brasil, como é cultural, a gente sabe que a política também é muito forte, mas nesse momento eu acredito que seja a postura sobre a disciplina. Eu acho que os estados e os clubes, né, e as federações que tiverem 100% de segurança de fazerem os jogos sem colocar a vida em risco de nenhum dos jogadores, nenhum da comissão, nem aqueles que trabalham ao redor do futebol, como câmeras, juízes, repórteres. Então, acho que tudo isso tem que se englobar para que tenha segurança. Tendo essa segurança, eu acho que não tem o porquê não jogar. Eu sou a favor porque a gente teve essa prova aí na Alemanha, né, onde foi tudo muito bem organizado, seguiram todos os protocolos, conseguiram manter uma disciplina rigorosa, conseguiram terminar o campeonato. Então, acho que o Brasil tem que seguir essa mesma linha. Se caso consiga, sim, eu acredito que podemos voltar a ter futebol. Mas se caso não mantermos a disciplina e tiver muitas divergências, acho que vai ser difícil. Pois é, Lúcio, eu queria pegar esse link do futebol alemão e aproveitar, né, a sua presença, porque você jogou lá no Bayer Leverkusen, no Bayern de Munique, e a evolução do futebol alemão ela é significativa, né? A gente vê com os títulos com o título de Copa do Mundo, com a boa presença dos clubes na Liga dos Campeões, né? Com toda a circunstância cultural e organizacional também, né, da competição. Quando você chegou lá, você imaginava que seria tudo isso que é hoje? Alguma coisa te surpreende ou é exatamente aquilo que você viu quando chegou? Não, o interessante ali da Alemanha é isso, é que se manteve a mesma disciplina. O que eu achei interessante e que acho até hoje é que a Alemanha sempre segue uma crescente positiva, né? A Alemanha sempre está crescendo positivamente, né? Então, quando eu cheguei na Alemanha, paguei muita multa, sim, tomei muita dura por chegar atrasado, às vezes uma ou outra falta de disciplina, de horário, de compromisso, mas você entra no eixo. Eu acho que isso para mim também foi
foi fundamental, né? Porque o início da minha carreira na Alemanha em 2001 me deu essa disciplina, essa responsabilidade e esse compromisso com o futebol. Então isso foi durante 9 anos ali, entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. Então depois eu mantive, né? Então para mim foi uma crescente e foi um aprendizado muito bom. Por isso que eu acredito que essa competência e essa seriedade, né, e essa disciplina do alemão é que faz com que os clubes se tornem mais fortes. É um país referência no futebol do mundo, né, um país que recente foi campeão mundial, campeão das Copas das Confederações na última edição, times que sempre estão ali brigando, principalmente o Bayern de Munique, nas finais da Champions League. Então, acho que a disciplina do alemão faz a diferença. Tem um outro lado que às vezes a gente reclama, que é o lado mais frio, o lado mais duro, mais sério do alemão, mas eu acho que precisa para que essa disciplina e para que essa responsabilidade, né, em todos os sentidos e também dentro do futebol, né, na Alemanha ocorra, para que eles cresçam. E a gente vê que dá resultado. A gente pode ver aí o futebol alemão, o país, né, da Alemanha sempre crescendo, um país sempre onde todos... Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de passar ali 9 anos e a gente tem uma saudade imensa e sempre gostou por isso, pela disciplina, pela tranquilidade que traz, pela segurança que traz para você e sua família. Então, essa crescente da Alemanha, a gente sempre espera porque sabe o empenho e a responsabilidade que eles têm em tudo que eles fazem. Ô Lúcio, uma curiosidade que eu sempre tive, como é que faz para chamar atenção, se destacar a ponto de ser contratado tomando 7-0, que foi assim, né, que provavelmente o Inter lhe conheceu, depois daquele jogo na Copa do Brasil, e a gente pensa assim hoje, todo mundo quer ter, quem sonha ser jogador de futebol, a sua carreira, jogar onde você jogou, conquistar o que você conquistou. E aí tem Copa do Brasil, por exemplo, estaduais que muitas vezes possibilitam o encontro dos times menores com os gigantes do futebol brasileiro e mundial. Você pode servir de inspiração e como exemplo, ou hoje em dia já não se aplica mais e vai ser praticamente uma exceção de uma regra aí, hein, Lúcio? Não, cara, eu acho que serve de exemplo, sim. Eu sempre acreditei que tudo que eu fosse fazer na vida, e principalmente a minha vida, foi dentro do futebol, dentro do esporte, dentro dos treinamentos. Eu sempre acreditei, seja grande ou seja pequeno, a gente tem que fazer sempre com amor, com muita dedicação e sempre com doação total. Eu acho que isso, para mim, foi o segredo de ter sido descoberto ali num jogo onde o Guará tomou 7-0 do Internacional. E tive a oportunidade, depois de conversar com uma das pessoas, né, das principais pessoas que me levou para o Internacional, que foi o Fernando Carvalho, e eu perguntei, mas no jogo de 7-0 em que o Inter ganhou, como você teve essa visão aí de ainda contratar o zagueiro? E ele me respondeu, não, eu via que apesar do jogo e apesar do resultado, eu via que em alguns confrontos, naquela ocasião, com Fabiano, com Christian, você disputava de igual para igual com eles. Então, pela sua idade e pela sua capacidade e pensando no potencial que você viria a ter, então foi nisso que eu me baseei. Então, acredito que tudo que a gente vai fazer, seja pequeno ou seja grande, seja um jogo pequeno, ou seja uma final de Champions League, eu acho que você tem que fazer tudo com muito amor, com muita dedicação, porque, sem dúvida, o resultado sempre vai chegar e sempre vai ser positivo quando você coloca o coração, quando você coloca a sua vontade, a sua fé, com certeza as coisas acontecem. Otávio. Oi. Nossa, vou fazer a pergunta. Deu uma caída na internet aqui, mas vamos ver se travamento. Quando você
você atuou na Alemanha e depois na Itália, sempre em altíssimo nível, e são são dois estilos de jogo diferentes nos dois países, mas você conseguiu se adaptar bem nos dois lugares. Alguns jogadores brasileiros, quando saem daqui e vão para a Europa, acabam tendo dificuldade, muitas vezes são deixados de lado, são emprestados para clubes menores, enfim. Por que você acha que os jogadores têm dificuldade de se adaptar hoje? É psicológico, é a cultura do futebol, é a disciplina? O que afeta tanto? Cara, na minha opinião, eu vou dizer que também a minha adaptação no início, da Alemanha principalmente, não foi fácil. Eu pensei muitas vezes que não iria conseguir jogar, não conseguiria me destacar lá por conta de que era um futebol diferente. Mas quando você está com essa mentalidade, você está com a mentalidade errada, né? Eu acho que muitas vezes o jogador brasileiro não tem sucesso na Europa porque ele espera que tenha sucesso fazendo o que ele fazia aqui no Brasil, né? Então, é claro que você para analisar e fala, pô, o fazendo o que eu fiz no Brasil foi o que me trouxe para a Europa, ok, mas chegando lá não vai ser o que você é acostumado a fazer no Brasil que vai te dar o destaque, que vai te dar uma adaptação na Europa, né? Claro que tem adaptação da língua, da cultura, da alimentação, mas hoje em dia isso tá sendo cada vez mais fácil por conta da tecnologia, do mundo tá ficando pequeno. Mas eu acho que a maioria dos jogadores que bate e volta na Europa é por questão de achar que chegando lá vai ter o mesmo futebol que tem aqui no Brasil, o mesmo tempo de jogo, as mesmas divididas, o mesmo estilo de jogo, então é totalmente diferente. Você precisa ter uma adaptação. Então, para mim, eu tive esse crescimento muito no Leverkusen, quando eu comecei em alguns jogos, nos primeiros jogos, a tomar porrada nos treinamentos, a tomar porrada e ver que não era como era aqui no Brasil, né? Então, a minha mentalidade mudou, e mudou para melhor. Então, eu consegui me adaptar muito bem. Então, acho que o jogador, quando vai para a Europa, tem que estar com o pensamento de que vai vir pedreira, de que não vai ser fácil lá, porque quando você vai com o pensamento achando que você vai encontrar lá mais ou menos o que você tem no Brasil, é onde você se engana e daí você não consegue essa adaptação. Então, para mim, foi diferente porque eu aprendi muito rápido isso, né? Eu peguei o estilo de jogo, tanto alemão quanto italiano, muito rápido, isso me ajudou, né? Então, lá, o futebol é diferente, é muito mais rápido. Hoje, cada dia que passa com a evolução também da tecnologia dentro do futebol, o futebol se torna mais rápido, os jogadores mais fortes, mais velozes, mais habilidosos. Então lá isso é muito fácil de você encontrar isso nos clubes, até porque as maiores contratações do mundo se concentram na Europa, né? Então isso faz com que os melhores jogadores estejam aí. Então, isso, acho que essa diferença de futebol e de pensamento é que muitas vezes pode prejudicar o jogador. Ô Lúcio, há alguns dias completamos 18 anos da conquista dessa camisa que está ao seu lado aí, né? A camisa da Seleção Brasileira do título de 2002. Né? É sempre bom recordar, certamente, esse título, aquela campanha. Foi realmente uma campanha vitoriosa com aquele título em cima da Alemanha, numa Copa do Mundo abençoada do Ronaldo, né? Eu lembro, até assisti esse jogo recentemente, teve uma falha no jogo contra a Inglaterra, mas naquele jogo espetacularmente você jogou demais, né? Aquela falha, eu acho que as pessoas lembram assim porque viram o jogo, porque o que você jogou naquela partida foi realmente um espetáculo. É sempre bom lembrar o título, né, Lúcio? Sim, com certeza. Eu acho que hoje, a gente, olhando assim de fora, né, você vê a grandeza que é o orgulho que você trouxe para o país, a alegria que você trouxe para as pessoas. Até mesmo hoje eu posso contar para os meus filhos, né, que tem uma pequena de 13 que não viu, tem um de 18 também que fez no mês de maio, que nasceu durante a Copa, mas não viu a Copa, não viu sendo campeão, só viu depois, né? Então sempre bom a gente ver a grandeza, a força que tem
né, um título mundial, né? E claro, e durante esse percurso, o interessante foi a nossa competência, né, de ter um crescimento dentro da Copa do Mundo, né? Se você lembrar bem, durante as eliminatórias a seleção foi muito mal, troca de treinadores, um início duvidoso, algumas pessoas duvidavam até mesmo se o Brasil iria se classificar para uma Copa do Mundo, e a gente cresceu durante a competição. Eu acho que isso é fundamental para todas as equipes, né? Não é interessante você chegar em uma competição a 100% e cair de rendimento durante a competição. Então, você vai chegar no final menos do que 100%, então você vai perder a competição, né? E para nós foi diferente, a gente foi crescendo dentro da competição. E para mim foi um aprendizado, mais um, né, dos aprendizados na minha vida, naquele jogo na Inglaterra. Infelizmente, eu tive, né, aquela bola que bateu na minha coxa e sobrou para o Owen, mas foi um aprendizado para a gente nunca desistir, né, porque dificuldades e percalços acontecem na vida da gente, né, às vezes a gente tropeça, mas eu sempre bati na tecla de que derrotado é aquele que fica no chão. Se a gente cai 9 vezes, tem que levantar 10. E naquele momento fiquei triste, sim, mas não pensei em desistir. Falei, vou continuar. A gente está ainda no primeiro tempo, podemos virar esse jogo, né? E vamos fazer o nosso melhor. Então, dificuldades a gente sempre tem na vida. Eu acho que aquilo foi, para mim, importante tanto para o futebol como para a vida, né? Que muitas vezes a gente acaba cometendo alguns erros, mas a gente tem que sacudir a poeira e levantar e dar a volta por cima. Então, acho que naquele jogo foi isso que aconteceu. Foi um aprendizado muito grande para mim. Depois daquele jogo também, como jogador também, como confiança e autoestima também cresceu bastante, e foi importante porque nesses últimos meses aí de pandemia, né, a gente pôde ver algumas reprises dos jogos, do título mundial. Então, eu olhando assim de fora, fiquei muito feliz com o meu desempenho naquele jogo da final contra a Alemanha. Então, foi um crescimento para mim. Então, tem coisas que acontecem na vida da gente que muitas vezes pensa que é ruim ou negativo, mas lá na frente você vê que te fez crescer, te deu mais discernimento e experiência, né, na vida. Então, isso foi um título que marcou a minha vida, marcou a minha família e me ajudou muito a crescer também como pessoa e como homem. Lúcio, então eu vou fazer a pergunta sobre a outra camisa, né, que está do outro lado aí, como o Otávio lembrou antes, que você também ganhou o Mundial, aí dessa vez o Mundial de Clubes em 2010, quando a gente aqui no Brasil e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, projetava Inter de Milão, final do Mundial. Imagina para o Lúcio vai reencontrar o Inter. Quero saber como foi para você a preparação para esse Mundial, especialmente quando chegou lá na semifinal e um dia antes da semifinal da Inter de Milão, o Inter cai para o Mazembe, primeiro sul-americano a não ir para a final do Mundial de Clubes, e aí você não pôde reencontrar o Inter. Como foi a repercussão, especialmente para o outro lado do mundo, para vocês da Inter de Milão, que imagino já estavam concentrados também para a disputa da semifinal no dia seguinte, e depois acabaram encontrando o Mazembe e assim conquistando o Mundial de Clubes de 2010? Então, a gente, como aquele clube da Inter de Milão naquele ano estava recheado, né, de brasileiros, a gente sabia e a gente queria muito, né, também ser campeão mundial de clubes, né? Tinha ali o Júlio César, o Maicon, o Thiago Motta, tinha o Coutinho também. Então, a gente queria muito, né, ganhar o título mundial. Então, a gente não cogitava muito já lá na frente a final, né? A gente preferiu ir passo por passo. Primeiro, o clube que nós iríamos enfrentar, que agora eu não me recordo se era um clube chinês, né? Então a gente foi clube por clube, porque a gente sabe que independente da grandeza, eu aprendi que independente da força,
de um time. Eu acho que quando você tem o clima de já ganhou, é difícil, você pode ser surpreendido na maioria das vezes. Então a gente não tinha esse clima. Eu acho que a gente tinha uma expectativa, né? Uma expectativa de que caso acontecesse do Internacional e a Inter de Milão se encontrasse numa final, seria legal também, porque ia ser um grande jogo, ia ser uma disputa muito acirrada, mas a gente não pensava assim de já esperar o Inter na final, até porque a gente também tinha outro adversário e sabia que se nós não jogássemos bem e não tivéssemos concentrado, a gente também poderia ter sido surpreendido. Mas foi uma surpresa o Inter não ir para a final. Lúcio, muito obrigado pela sua participação, nosso tempo tá correndo aqui, o programa também já está chegando quase na reta final, foi uma honra te receber, né? Sempre um prazer poder falar com um jogador, né, que você foi, o espetáculo de carreira, um cara, né, sensacional. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu, obrigado. Eu que agradeço a todos aí, que se cuidem e se com muita fé em Deus aí vai tudo dar certo. Aí a gente vai em breve aí voltar à nossa normalidade do futebol. Um grande abraço a todos aí, obrigado pelo convite, boa noite. Valeu, valeu, grande Lúcio. Eu quero dar um recado para você. Navegue no 45G da Claro em até 10 vezes mais rápido. Aproveite o Claro Pós com 20 GB de internet. São 8 GB para você curtir como quiser, mais 8 GB para você curtir filmes e séries. E você ainda ganha 4 GB de bônus na portabilidade. É isso mesmo, é muita internet para você curtir. Tudo isso, olha o preço ali na tela, R$ 119,99 por mês. Exatamente, eu vou repetir para ficar bem gravado, R$ 119,99 por mês. Contrate agora sem sair de casa. Acesse claro.com.br/pós ou ligue 0800 720 1234. Repetindo, 0800 720 1234. Confira, deixe o sol entrar. Claro. Vamos ao recado da Claro e do Banrisul e a gente volta para ouvir o governador, né, aqui do nosso estado, Eduardo Leite, falarmos sobre a retomada do Campeonato Gaúcho. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. E no Banrisul Digital você acessa os principais serviços para gerenciar a sua conta. Se precisar do atendimento presencial, primeiro ligue para a sua agência e marque um horário. Mas você sabe, né? E não se esqueça, no Banrisul Digital você administra a sua conta de onde você estiver. No Banrisul, compre com mais segurança usando o cartão de crédito virtual. Senhores, Otávio e Ângelo Afonso, governador do estado Eduardo Leite e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, se encontraram hoje à tarde, início à retomada do Campeonato Gaúcho a partir do dia 23 de julho. E o governador está falando aqui no Virando o Jogo da RDC TV. Pessoal, eu estou aqui no gabinete acompanhado do nosso vice-governador, do nosso secretário de Esportes, o Francisco, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, e o Elsad, que é o nosso diretor lá de regulação da Secretaria de Saúde. Tivemos uma reunião muito positiva com a Federação Gaúcha de Futebol, que já tinha nos apresentado os seus protocolos de segurança sanitária, né, em respeito aos seus colaboradores e os colaboradores dos times que se envolvem com o Campeonato Gaúcho. Nós mandamos esses protocolos serem analisados por um comitê científico de especialistas, a quem nós ouvimos para definir protocolos em cada uma das áreas e setores econômicos. Tivemos a resposta desse comitê científico com as suas análises e ponderações, pontos que devem ser observados nos protocolos, os cuidados,
E hoje pela manhã, quando tivemos a reunião do nosso gabinete de crise, fizemos a avaliação e agora consolidamos aqui a definição, então, na reunião da Federação Gaúcha de Futebol, de que, por parte do governo do Estado, a partir da próxima segunda-feira, dia 13, né, estarão liberados os treinos coletivos para os clubes esportivos do Campeonato Gaúcho e na outra semana, portanto, no dia 23, né, poderão ser retomados os jogos do Campeonato Gaúcho sem público e com uma série de protocolos que deverão ser observados de cuidado para a preservação da saúde, né, e da vida, consequentemente, das pessoas que se envolvem com o tema. O que nós queremos aqui, na parte do futebol, é justamente demonstrar para a população, a partir dessa atividade que move as paixões, né, de tantas pessoas, de que com cuidado, com protocolo, né, com todos os cuidados sanitários que são robustos nesse conjunto de regras que estão ali estabelecidos, a gente pode se aproximar de um retorno à normalidade. Mas é importante dizer, não é volta ao normal. Os jogos serão com portões fechados, né, e com todas essas regras, e nós apelamos aqui a todos que se mantenham sem fazer reuniões ou confraternizações em função dos jogos. Né? Inclusive, fizemos o pedido à Federação Gaúcha de Futebol para que estimule, né, os jogadores, os clubes, os dirigentes, a chamarem a atenção dos torcedores para que não haja aglomerações nem reuniões para assistir os jogos, para que a gente possa preservar e cuidar da vida das pessoas. Nós, como tínhamos dito no início do mês de julho, nós tínhamos a expectativa de passar por semanas mais difíceis, e de fato passamos por semanas mais difíceis, mas observamos dados importantes, como que, por exemplo, nesta semana ainda há um aumento, por exemplo, de internações em UTIs em Porto Alegre de 16% em relação à semana anterior. Mas na semana anterior, o aumento de internações tinha sido de mais de 40% nas UTIs em Porto Alegre. Ou seja, ainda que a gente observe ainda uma elevação de internações, vai perdendo velocidade, vai diminuindo, suavizando essa curva, o que sinaliza de que os protocolos do distanciamento que estão sendo estabelecidos estão ajudando a diminuir a disseminação do vírus. Por isso, a gente reforça aqui que esta liberação para os treinos e para os jogos não significa, em absoluto, volta à normalidade e não é contradição com o que nós estamos fazendo. O campeonato deverá, em uma semana, ter já a saída de 8 clubes de futebol, restarão 4 para os cerca de 10 dias seguintes para a complementação do calendário, e isso vai significar um grupo menor de pessoas, né, por um curto prazo, com todos os protocolos. Tudo isso obedece ao que nós estamos fazendo, que é, com regras claras, estabelecer a possibilidade de uma aproximação do normal, ainda que nós estejamos distantes do dia em que efetivamente voltaremos à normalidade. Muito obrigado ao presidente Luciano Roxmann, que foi leal, correto, né, e com muita atenção se debruçou sobre essas regras para que a gente pudesse chegar a bom termo. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, governador, agradeço ao senhor secretário, ao senhor vice-governador, ao SAD, a todos, aos clubes que foram extremamente parceiros nossos, entenderam também toda essa situação do protocolo e estão nos acompanhando ao longo de todo esse processo. O senhor pode ter certeza de que a partir de amanhã, essa campanha que o senhor solicitou, nós já estávamos com ela já engatilhada e nós vamos fazer para que o torcedor se conscientize, permaneça na sua casa, com distanciamento, e vai ter o futebol como uma forma também de ter um pouquinho de entretenimento na televisão. Então a gente vai cumprir com tudo. Eu queria agradecer mais uma vez a sua gentileza, a sua responsabilidade e parabenizar pelo trabalho que tem feito até aqui. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tá aí o governador e o presidente Luciano Roxmann. Surpreendente essa retomada do futebol, pelo menos na minha visão, com essa determinação agora dos treinos já na segunda-feira. Tu esperavas, Otávio, uma pressão tão grande realmente de todos os lados e o retorno do futebol quase que automático em todos os estados na reta final do mês de julho? É que é estranho isso acontecer justamente no momento que, por exemplo, aqui em Porto Alegre está acontecendo o fechamento mais severo, né?
desde estacionamentos, né, até as lojas que não são essenciais, enfim. Eu acho que isso me estranha. No momento de gravidade da pandemia, né, eu acho que no fim todos devem concluir que seria melhor não ter paralisado o campeonato lá quando o Renato e os jogadores do Grêmio pediram, tivesse concluído enquanto haviam poucos casos e poucas mortes, do que retomar agora, né? Só que o futebol também ele é uma arma política, né? E é muito difícil você voltar ao futebol querendo que todo mundo fique em casa. Enquanto o futebol ele pode movimentar muito dinheiro, ele tem toda uma cadeia econômica por volta, mas ele não é essencial. Ele não é um serviço essencial. Nós não temos escolas ainda voltando, não temos uma série de trabalhadores que ainda não retomaram seus trabalhos integralmente. E vendo o futebol, essas pessoas vão achar que está tudo normal, que elas podem voltar. Porque o futebol é uma distração para a gente. Então é um lazer. E eu acho que não pega bem essa volta agora, mas de certa forma não me surpreende que aconteça nesse momento, porque como eu falei no início do programa, os demais estaduais vão começar a voltar, o Grêmio já ia sair do Rio Grande do Sul, porque o Brasileirão vai começar agora em seguida. Uma coisa que surpreende você todas as noites, Otávio Hoffmann, e também Ângelo Afonso, é o filé do Santo Antônio. Bota na tela pra gente aí, Ana, que o filé do Santo Antônio vai na sua casa. Ou então você passa para pegar, né? Com um sucesso há mais de 80 anos, né? A experiência do filé do Santo Antônio para você. Você liga ali no 3222-3130 e faz a solicitação para entregar na sua casa. Ou então no Takeaway, na Dr. Timóteo 465. Você passa e pega. Esse é o sistema de ligar, 3222-3130, passa e pega no sistema Takeaway. Ou então você, né, pode pedir o delivery do Santo Antônio na sua casa. Mais de 80 anos, o melhor filé de Porto Alegre na sua casa. Claro, com o sistema, né, da pandemia nesse momento, apenas a possibilidade da entrega na sua residência. Vamos ao recado do Banrisul e da Claro, e na volta a gente fecha o Virando o Jogo desta quinta-feira. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixa o sol entrar. Deixa o sol da Claro entrar também e o professor Leandro Brandão, né, com o Ciclo 21, personal online, professor com experiência em condicionamento físico e emagrecimento. As aulas estão sendo online e você manda um recado no 99606-1956, que é o WhatsApp do professor Leandro Brandão, para você poder fazer também os seus treinamentos nesse período de pandemia, tá certo? Mandar um grande abraço para o Sérgio Luiz Ritt Moreira, que está nos acompanhando, disse que o Campeonato Catarinense retornou ontem, é verdade, né? Um abraço para o Renê Zanini também, está com a gente, dizendo boa noite, parabéns pelo programa que vocês estão fazendo. E já tem uma notícia de que pode mudar aí as rodadas, né, o meu caro Ângelo Afonso? Amanhã tem uma reunião, 3 da tarde, é isso, Amanhã, né? uma reunião por videoconferência, 3 da tarde, envolvendo o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, e os presidentes, dirigentes dos 12 clubes disputantes do Campeonato Gaúcho. Importante observar que dos 12, 10 já voltaram a treinar. O Aimoré realizou testes hoje e volta a treinar na segunda-feira. E o Novo Hamburgo será o último a voltar aos trabalhos, mas isso deve acontecer no meio da próxima semana. E será colocado aos clubes a possibilidade de inverter a quarta rodada deste segundo turno com a quinta. Por quê? Como eu falei antes, a quarta rodada é a rodada dos clássicos. Tem Grenal, tem Brapel, tem Caju e tem o clássico do Vale dos Sinos, entre Aimoré e Novo Hamburgo. E aí, quem sabe, para que os clubes tenham uma preparação melhor para os clássicos, valorizando as rivalidades que temos presentes na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, será proposto às equipes que se inverta a quarta com a quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Só que
para ter uma virada de mesa, de certa forma, uma mudança brusca como essa, em cima da hora, com o campeonato em andamento, é preciso unanimidade. Os 12 disputantes da quarta e quinta rodadas e, consequentemente, do Gauchão, precisam aceitar que se inverta a quarta rodada com a quinta nessa retomada do futebol no Rio Grande do Sul. Já que tá uma várzea, eu acho que não tem problema, né, Otávio? Pode mudar, né? Não faz diferença nenhuma, né? Melhor ter um clássico com mais qualidade de futebol, quem sabe? Os clubes, a essa altura do campeonato, quem é que vai cobrar um discernimento do regulamento ou das pessoas que estão movimentando isso, né? Se os clubes sentarem e decidirem que os clássicos têm que ser na rodada seguinte e que com isso vão conseguir mostrar um pouco mais de futebol, eu não acredito muito, porque eu acho que a defasagem técnica vai ser muito grande. Mas se por assim eles acharem melhor, por mim, tudo bem. E tem mais uma coisa, eu já vou... Claro. Agora vou dar minha opinião. Por favor. Totalmente contra essa mudança, até porque vocês acreditam, por exemplo, principal clássico, Grenal, que aí Grêmio e Inter jogarão a quinta rodada antes da quarta com titulares, antes do Grenal? Não, vão jogar a quinta com um time de transição, não tem nenhuma dúvida. Vão preservar para o Grenal, vão dizer, tem pouco tempo de trabalho com bola, apesar de serem já 10 semanas de treinos físicos. Então é o seguinte, já que é um momento diferente, atípico, um campeonato que vai ficar marcado para a história, infelizmente, né? A gente não queria que fosse assim, que precisasse dessa paralisação por conta de uma pandemia, mas então que se marque essa retomada depois de tanto esforço, 4 meses parado, com os clássicos, com o Grenal, com o Brapel, com o Caju, o clássico do Vale dos Sinos, é o que o Gauchão tem para oferecer de melhor. Pra gente encerrar o programa, a pergunta que eu faço pro Otávio e pro Ângelo aqui no programa é a seguinte: para treinar, o prefeito do município tem que aprovar. O governador liberou, tá tudo aprovado, tá tudo certinho, mas o prefeito do município tem que liberar. E hoje o Ministério Público de Bento, né, pediu a proibição dos treinos lá em Bento Gonçalves. E tem jogo marcado para Montando dos Vinhedos também. A pergunta que eu faço é, vocês acham que algum prefeito vai proibir os clubes de treinarem? São 9, né? São menos de 9, né? Porque tem clubes do mesmo município, como Caxias e Porto Alegre. Vocês acham que algum prefeito vai proibir os clubes de treinar? Otávio? Eu acho que não, sabe? Eu acho que no fim conversa, senta, não dá para dizer senta e conversa porque tem que ser tudo por videoconferência, né? Mas faz uma reunião e decide isso. Agora, se algum prefeito bater o pé e dizer que não pode, vai para o município vizinho e treina, né? Paciência, não tem muito o que fazer. Se aqui em Porto Alegre não puder, os clubes podem ir para São Leopoldo, daqui a pouco, Cachoeirinha, lá no Cruzeiro, fazer um treino, enfim. Mas eu acho que vão encontrar saídas. O esportivo pode ir até Caxias e treinar em Caxias, enfim. Eu acho que para isso vão encontrar alternativas. O Grêmio ia para Santa Catarina, né? Então, qual a diferença faz ir para um município ali vizinho fazer o treinamento? Mas eu acredito que os prefeitos vão sim liberar. Confia, Ângelo Afonso, que todos os prefeitos irão liberar também ou não? Eu quero dizer o seguinte, né? O que acontece, eu falei, o esportivo joga com o Inter em Bento Gonçalves, né? Isso. Então é um dos palcos de jogos nessa volta do Campeonato Gaúcho. Também tem esportivo em Caxias, marcado para Montando dos Vinhedos. Olha, é difícil dizer, porque cada prefeito vai interpretar de acordo também com a situação da pandemia. A gente tem alguns números preocupantes. Aliás, o Campeonato Gaúcho é anunciado hoje a sua retomada no dia em que batemos, infelizmente, a marca negativa, o recorde negativo de número de mortes por conta da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu até quero fazer uma observação. Paulo Luz, vice-presidente de futebol do Grêmio, acabou de dizer em entrevista à Rádio Grenal que o Grêmio vai primeiro aguardar o pronunciamento do prefeito de Porto Alegre Marquesan, Nelson Marquesan Júnior, amanhã, para aí sim bater o martelo se vai permanecer em Porto Alegre ou se vai para Criciúma segunda-feira, como estava programado até essa reviravolta, até essas novidades do fim da tarde. Maravilha. Otávio Hoffmann, uma honra te receber aqui, meu amigo, até uma nova oportunidade ou no home office ou presencial. Obrigado, Diogo. Valeu, Ângelo, também. Uma saudade aí de dar um abraço nos amigos e encontrá-los pessoalmente.
Agora eu tô com inveja do tamanho do bigode que já tá o Otávio ali, estilo, hein? Respeito ao moço. Ângelo, grande abraço, até a próxima, meu amigo. Sempre um prazer, até a próxima. Maravilha. Boa noite a todos. Vem aí o Dois Toques com o Cadu Oliveira, nós voltamos amanhã para fechar a semana com muito mais futebol aqui na RDC TV. Um grande abraço, uma ótima noite, tchau. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. E claro, deixe o sol entrar. Claro.